Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu quero louvar a Deus pelo meu pastor Isídio. Deus abençoe o Senhor grandemente. É um prazer estar aqui. Deus continue prosperando cada vez mais o ministério, esta casa, a obra das tuas mãos. Deus abençoe o pastor John. Deus abençoe o Senhor, os demais pastores que aqui estão. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui. Eu costumo dizer, irmãos, que eu sou que nem carro velho. Eu começo devagar, vou esquentando, até chegar no ponto que o Espírito, ele tem trabalhado por meio das nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida da mocidade. Deus abençoe a todos os jovens, que o Senhor continue abençoando vocês grandemente, a todos os irmãos, todas as irmãs. E o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração. E eu costumo dizer, nós quando fazemos culto específico, a palavra, ela não é direcionada apenas aos jovens, mas a todos nós que estamos dentro da casa de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha, os irmãos que nos acompanham, Lincoln, também a sua futura esposa. Deus abençoe, prazer conhecê-lo. Também o Gabriel. Gabriel é um jovem, ele é o líder ali da mocidade, da congregação. Deus abençoe. Ele disse: pastor, eu vou estar lá. Eu disse amém, vai ser um prazer. E eu louvo a Deus também, irmãos. Eu fiquei muito feliz, até comentei com o nosso irmão quando cheguei aqui. Eu fiquei feliz porque eu estou em casa, né? Eu não sou o único calvo aqui. Quando eu entrei, eu vi logo na entrada, me deparei com o primeiro careca. Depois entrei para lá da igreja e fui vendo que eu não estou sozinho, né? Então eu digo que aqui é uma igreja onde tem muitos profetas, né? Os irmãos se lembram quando os 40 anões disseram para Eliseu: sobe calvo, sobe careca, né? Então fico feliz porque eu não estou sozinho. Meus irmãos, abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu gostaria de ler a partir do versículo 28 até o versículo de número 30. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 28, capítulo 8, do 28 ao 30. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu vim nesta noite com a incumbência de dizer a você que você é um eleito, um escolhido de Deus. E que a sua eleição, a sua escolha e a sua predestinação, ela precisa que você a confirme, para que os propósitos de Deus possam acontecer. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou, para serem semelhantes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então o que diremos? 31. A respeito destas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Apenas esses versos. Meus irmãos, quando nós meditamos no capítulo 8
do versículo de número 28 ao versículo de número 30, Paulo ele fala algo que me chama a atenção. Todos nós que aqui estamos, sem exceção, nós fomos escolhidos por Deus. Todos nós que aqui estamos, temos um propósito específico pelo qual nascemos. Observe que o motivo de nós estarmos aqui é porque existe um propósito específico da parte de Deus para cada indivíduo que se encontra aqui esta noite. E observe que este propósito, ele não se deu a partir do nosso nascimento. Os irmãos se lembram que quando Deus ele chamou o profeta Jeremias ele vai questionar a Deus e dar a Deus algumas desculpas, dizendo a Deus que ele não era capaz de cumprir o chamado que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Só que Deus ele vai direcionar uma palavra a Jeremias e vai dizer: eu te conheço antes do teu nascimento, antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe. O propósito que eu tenho com você, ele já havia sido estabelecido na eternidade. Na carreira pela vida, Jeremias ele disputa pela vida com mais de 6 milhões de possibilidades. Qualquer outro poderia ter chegado no lugar de Jeremias no ventre materno da sua mãe. Mas Deus, entre as 6 milhões de possibilidades, o Senhor já havia elegido, ele já havia escolhido e predestinado Jeremias para um propósito específico. Observe que existe uma cadeia teológica que, quando eles começam a discutir sobre a predestinação, eles dizem que existe um grupo específico escolhido por Deus para serem salvos. Só que a predestinação de Deus, ela não se dá no requisito para a salvação. A salvação está aberta a todo aquele que nele crê e o confessar como Senhor e Salvador da sua vida. O que eles não entenderam, a corrente professada pelos calvinistas, é que Deus, na sua presciência, ele nos predestinou para um propósito específico na sua presença. Observe que Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 1 e versículo de número 4, que a nossa predestinação, a nossa eleição, ela se deu antes da criação de todas as coisas. O propósito e os projetos de Deus, eles não se deram a partir do teu nascimento e do meu nascimento. Mas Paulo ele disse que ele nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado. O porquê que ele nos elegeu e nos predestinou? Para sermos santos. A palavra santo quer dizer separado. Deus ele te elegeu, ele te escolheu para ser alguém separado para um propósito específico na tua presença. E a Bíblia diz que nesta escolha de Deus, nós fomos escolhidos para sermos santos, sem manchas, e caminharmos em amor diante da presença dele. Este amor que Paulo está dizendo é o amor sacrificial
diante da tua presença. E quando Paulo, ele vai escrever a carta aos Romanos, no capítulo de número 8, observe que Paulo ele vai dizer no capítulo 8, no verso 21, que nós que aqui estamos, nós fomos chamados por um decreto. E quem decretou este chamado e esta convocação foi o próprio Deus. Para que um decreto seja estabelecido, ele só pode ser estabelecido e anunciado por alguém que está acima deste decreto. Alguém, para fazer um decreto, ele precisa estar acima, no sentido de autoridade, no decreto que ele vai estabelecer diante da sua presença. E Paulo disse que, e sabemos que todas as coisas, elas trabalham conjuntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados conforme o seu decreto, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Então nós entendemos que os acontecimentos diários, eles estão inseridos, eles fazem parte de um propósito específico de Deus. E os acontecimentos, eles cooperam conosco todos os dias, para nos empurrar para o centro da vontade de Deus. Observe que se você não tivesse passado por alguns acontecimentos pessoais, pode ser que nem aqui você estaria na casa de Deus. Mas Ele permitiu alguns acontecimentos para que você pudesse estar aqui, para que nós pudéssemos estar aqui. Então nós estamos aqui não é pela vontade da carne, não é pela vontade humana. Nós estamos aqui porque Deus, Ele estabeleceu um decreto e Ele nos chamou conforme a tua vontade para um propósito específico. E eu vim esta noite dizer para você que você é um chamado de Deus, você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Você poderia esta noite estar em vários lugares, mas você entendeu que o Senhor te chamou por decreto. E quando Deus chama por decreto, ninguém pode anular o decreto que foi expedido por Ele. Você passou por luta, você passou por dificuldade, você passou por momentos de adversidade, mas as lutas, as adversidades, as dificuldades, os levantes do teu adversário não foram suficientes para romper esse decreto, para impedir você de estar aqui, porque quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. E quando Deus decretou, quando Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele nos chamou, Ele decretou pela tua soberania, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Por isso não se preocupe com o que as pessoas dizem ao teu respeito, porque quando Deus te chamou, Ele não foi bater no portão do teu vizinho perguntar se você podia ser escolhido. Ele não foi perguntar no meio da tua parentela se você poderia ter chamado. A escolha dele, Ele é soberano, Ele faz como quer, Ele chama quem quer, Ele levanta quem Ele quer levantar, porque Ele está acima de todas as coisas, Ele é o Senhor. Então entenda esta noite, você não está aqui por acaso, foi Deus quem te chamou, foi Ele quem te escolheu. E é por isso que estamos aqui. O inimigo pode se levantar, ele pode fazer o que quiser, as pessoas podem combater a tua vida, mas não tem o poder de anular o que Deus estabeleceu. O que Ele firmou está firmado. A nossa promessa está firmada nele, e Ele não pode negar a si mesmo. Então eu venho aqui esta noite trazer uma palavra ao teu coração e dizer que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra,
Ele vai finalizar, Ele vai completar a obra que Ele começou na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida do teu filho, da tua filha. A tua história não vai acabar do jeito que está. Deus tem muita coisa ainda para fazer. Quem sabe você está achando que é o fim, quem sabe você está achando que para você já deu, que você já alcançou o ápice na presença de Deus. Mas eu venho para te dizer, Deus ainda tem muito a realizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, diz o Senhor dos Exércitos. Fomos chamados conforme a tua vontade, e neste chamado Ele não olhou para as nossas condições, Ele não olhou para a nossa cor, Ele não olhou para a nossa descendência familiar, mas o propósito é maior do que a nossa origem. Não importa pela família que você veio, não importa o sobrenome que você recebeu, mas o propósito de Deus, ele é maior do que a descendência racial ou a nossa origem familiar. Quando você olha para a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso de número 1, quando Mateus vai descrever sobre a genealogia de Jesus, ele vai dizer assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sabe por que o nome de Davi? Ele aparece primeiro do que o nome de Abraão. Pela lógica, o nome de Abraão teria que aparecer primeiro, porque Abraão ele é anterior a Davi. Mas aqui Mateus não coloca Abraão, ele vai colocar Davi. Por que ele vai colocar o nome de Davi e depois vai dizer que ele é filho de Abraão? Porque para Deus, Davi, ele nasceu depois de Abraão. Mas para Deus primeiro, o mais importante para ele revela aqui a razão pela qual Davi nasceu, para ser rei. E depois ele revela a sua origem racial. Então primeiro Deus ele vai dizer: Davi nasceu para ser rei. E depois que ele diz que Davi nasceu para ser rei, ele vai revelar a sua origem racial, a sua árvore genealógica. Então é necessário que você entenda que para Deus, maior, o mais importante é o propósito pelo qual você nasceu, o propósito pelo qual estamos aqui. Para todo indivíduo, Deus tem uma vocação espiritual e uma vocação profissional. Mas para o reino de Deus, a vocação profissional, ela existe para dar suporte à vocação espiritual. Deus ele te dá uma vocação profissional para você ter condições de cumprir a vocação espiritual na presença dele. Não é o contrário. Ele não te dá uma vocação espiritual para que você viva uma vocação profissional. Mas a vocação profissional que Deus te chamou é para dar suporte para a tua vocação espiritual na presença de Deus. E aqui nós temos, no capítulo 8, a partir do verso 29, nós temos aqui alguns passos. Nós temos 5 passos que se faz necessário para que a nossa eleição ela seja confirmada na presença de Deus. Observe que Paulo disse que fomos convocados, chamados por um decreto. O rei decretou em favor daquele que é chamado, que é eleito. Agora terá que ser recebido pelos demais, pois foi fruto do amor do rei, que o chamou por decreto. Isto somente é possível com a indicação do Espírito Santo, que nos conhece perfeitamente. Agora, depois que nós fomos convocados, Paulo ele vai falar sobre 5 passos para que a nossa eleição e a nossa predestinação ela seja confirmada. O fato de entendermos que somos predestinados por Deus
não nos coloca em uma posição de estabilidade, mas muito pelo contrário, ela nos coloca em uma posição de instabilidade, porque a predestinação é predestino, pode ser aceito, pode ser cancelado, pode ser mudado, caso não haja a confirmação. A confirmação da predestinação é o atendimento ao chamado de Deus. E ele vai dizer: aos que dantes conheceu. Deus aqui, ele nos chamou por decreto, e ele tornou conhecido o propósito pelo qual existimos. Todos aqui, quando foi chamado, eu me lembro pela primeira vez quando eu entrei na casa de Deus, eu estava saindo da casa oposta. Quando eu cheguei dentro da igreja pela primeira vez, Deus, ele usou um profeta, ele veio até a minha presença, e ali Deus tornou conhecido o que ele tinha para realizar através da minha vida. Mas não bastava Deus ele trazer ao meu conhecimento o que ele estabeleceu, o que ele tem para a minha história, mas a fase do conhecimento. Você se lembra quando Moisés ele foi construir o tabernáculo, que ele recebeu a planta? Ele vai perguntar para Deus se o desenho que estava nas tuas mãos era igual ao que estava nos céus. Ele conheceu o propósito, ele conheceu o projeto antes que esse projeto ele fosse executado. Quem sabe você está aqui dentro, você foi convocado pelo decreto divino, você tem o conhecimento do que Deus quer fazer através da tua vida, mas até agora você não confirmou ainda esse chamado, não confirmou ainda na presença de Deus, dizendo para ele: sim, eu aceito o propósito que o Senhor tem para mim. Porque você pode aceitar como você pode rejeitá-lo. E quem sabe você parou na primeira fase, você tem o conhecimento, Deus falou o que ele quer fazer por intermédio da tua vida e da tua existência, mas você parou na primeira fase, você ainda não se decidiu se aceita ou se não aceita. Quem sabe você está em cima do muro, você tem o conhecimento do que Deus quer, mas até agora você não disse sim ao propósito. Ele falou com você, ele se apresentou a você, ele falou através da palavra, ele falou através de profetas verbalizando a profecia, mas até o presente momento você não deu prosseguimento e você parou na primeira fase. E Deus está lhe dizendo, Deus me trouxe aqui para te dizer: grande é o propósito, grande é o chamado, grande é o desafio. Ele quer fazer maravilhas através da tua vida, mas não é por força nem por violência. Existem muitos que dizem que Deus ele nos forçará a atendermos o chamado. Deus não força, não é por força nem por violência. Eu posso confirmar dizendo sim, ou eu posso rejeitar e não passar da primeira fase. E aí você fica a perguntar: por que as coisas não fluem? Por que a minha história não anda? Porque você precisa se decidir. Você não tem mais tempo para perder. Nós não temos mais tempo para perder. É necessário que nós confirmemos o propósito pelo qual nascemos.
O propósito de Deus na tua vida, ele é maior do que os projetos terrenos que ele estabeleceu. Depois que ele apresentou o projeto, a segunda fase é o predestino. Ou seja, observe que Paulo vai dizer aqui, ele vai nos dar 5 pontos que nos conduz até a glorificação em Cristo Jesus. Ele vai dizer aqui, ao que dantes conheceu, também predestinou. Aqui é o predestino. Ele tornou conhecido, nós entendemos o que ele quer. Agora ele vai nos direcionar para a posição que ele quer que estejamos. Existem fases. Este microfone, para ser chamado de microfone, ele passou por fases. Ele não se tornou um microfone de uma hora para outra, ele passou por fases para que ele pudesse se tornar um microfone. E Paulo disse que os acontecimentos nos empurram para o propósito de Deus e vai cooperando conosco para que o nome do Senhor seja glorificado. Depois que você entendeu, depois que você disse sim, confirmando a sua vocação, confirmando o seu chamado, entendendo que os propósitos de Deus, ele vai muito além do que trabalhar, voltar para casa, comer, beber, vestir-se e conquistar coisas. Vai muito além do que isso. Eu sempre digo que se a nossa vida ela se resumir apenas a isso, não há necessidade de estarmos aqui. É muito fútil e vazia, sem sentido. E às vezes esta inquietação, às vezes a tristeza vem, às vezes as situações vêm. Sabe onde é que nós encontraremos satisfação? É no centro da vontade de Deus. Tem muitos que estão padecendo, tem muitos que estão depressivos, síndromes e tantas outras coisas, porque está fora do centro da vontade e o propósito de Deus. A cadeia da felicidade, ela só é completa quando eu estou no centro da vontade de Deus, quando eu estou dentro do propósito pré-existente de Deus para a minha vida. Aí você pode descansar, porque haverá gozo, haverá satisfação em tudo aquilo que você fizer, que fizermos. Depois, aos que dantes conheceu, também predestinou. Ele vai nos conduzir. Depois da predestinação, é um predestino. Ou seja, eu já sei o que ele quer. Eu já entendi o motivo pelo qual eu nasci e estou aqui. Agora Deus, ele vai me conduzir. É o mesmo que a formação de um obreiro. O obreiro começa como cooperador, ele entendeu, ele aceitou o chamado. Depois que ele compreendeu, ele vai passar pelo predestino. Deus quer levar, vou usar um exemplo simples para que você entenda. Deus, ele tem um chamado pastoral na tua vida, mas este chamado pastoral não vai se dar da noite para o dia. Você passará por fases na presença de Deus. Observe que ele apresenta, ele chama.
Ele apresenta, ele fala o que ele quer fazer. Depois ele vai me conduzir. Ele vai apresentar aqui o pré-destino. Ainda não é o destino final, mas eu vou começar a caminhar nos passos, no caminho que me levará ao âmago do propósito. Depois que ele predestinou, ainda não é o ápice, é um pré-destino. Eu estou no caminho, eu estou conduzindo, eu já sei o que ele quer, eu já sei o motivo pelo qual eu nasci, eu aceitei, eu confirmei a minha predestinação, o meu chamado. Agora ele vai chamar, e aos que predestinou, a esses também chamou. Você se lembra quando você recebeu o convite específico? Então você não ficou só na fase do conhecimento, do predestino, mas ele te convocou, o Espírito Santo te chamou para dentro do propósito. Só estamos aqui, somos, pela misericórdia, pastores, obreiros, porque o Espírito foi quem confirmou, chamando as nossas vidas. Depois que ele chamou, nós precisamos ser justificados. Aos que chamou, a esses também justificou. Ou seja, ele te direcionou. Depois ele tem que deixar claro, ele tem que nos justificar. E quando ele nos justifica, ele está dizendo da seguinte maneira: ele está tornando claro e conhecido de todos o porquê ocupamos a função que ocupamos. Isto é a justificação de Deus. E quem é que nos justifica? É Ele. É Ele quem diz: eu chamei Ele para este propósito. É Ele quem fala à igreja. É Ele quem mostra às pessoas. Ele vai justificar. E quando Ele nos justifica, nós já estamos em operação na presença dEle. Nós já estamos em operação. Ele já justificou, Ele já mostrou. Ele me chamou pelo decreto. Ele me tornou conhecido o propósito. Lembra quando Moisés estava no deserto de Midian? Deus o chamou. Deus o predestinou para tirar o povo de Israel do Egito. E lá no deserto Deus vai falar com ele e vai dizer o motivo pelo qual ele nasceu: para ser libertador do meu povo da terra do Egito. E ele vai justificar Moisés na presença de Faraó por meio de sinais e prodígio. E Faraó entendeu que Moisés havia sido chamado de fato para aquele propósito. Quem confirma isso, quem justifica, é Ele. Pode falar o que quiser falar, mas é Deus quem te justifica. Podem criticar, dizer o que quiserem dizer, mas é Deus quem te justifica. E Ele só pode te justificar se você estiver em exercício, se você estiver no propósito. Não tem como Deus te justificar se você não se apresentou, se você não está em exercício. Este microfone, ele só é microfone. Qual é a função dele? É fazer com que a voz, a função dele é produzir som. Então ele está justificado.
Porque este é o propósito do microfone. Ele fora disso, ele não serve para mais nada. Porque o propósito específico dele é produzir som. Se ele não produzir som, ele ia estar fora do propósito. Assim somos nós. E depois, para finalizarmos, a palavra do Senhor vai dizer que aos que justificou, ele mostrou, ele apresentou, ele deixou claro: eu chamei o Paulo para este propósito. E aí, depois vem a glorificação. A glorificação. Agora nós aguardamos a glorificação, que será conhecida quando? Com a sua vida. Essa glorificação que o Filho experimentou, em parte, na sua transfiguração e plenamente na sua chegada à glória. Essa glorificação encherá toda a nossa casa, todo o nosso tabernáculo, o nosso corpo, que simboliza também o nosso corpo físico. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. E depois ele vai dizer também que assim estaremos para sempre com o Senhor. E para finalizarmos, aí Paulo diz no verso 31: então o que diremos a respeito destas coisas? Que coisas são essas? Do conhecimento que nós recebemos de Deus sobre o nosso chamado, sobre o decreto que fomos chamados, sobre a nossa justificação, sobre a nossa predestinação e o conhecimento que tivemos. Aí Paulo vai dizer aos romanos: depois que vocês tiveram o conhecimento de todas estas coisas, então o que diremos a respeito dessas coisas? Não tem como dizer nada, porque foi Deus que estabeleceu. Aí ele prossegue dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem ninguém. Podem se levantar do jeito que quiserem se levantar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Porque maior é aquele que está conosco. Ele é maior sobre a minha vida e sobre a tua vida. E com esta palavra, eu venho a dizer a você esta noite, por intermédio do Espírito Santo: você é o eleito de Deus. Foi Deus quem investiu na tua vida. Foi Ele quem te chamou. Só que Ele quer completar a obra que Ele começou. E quando o Senhor disse ao meu coração sobre esta palavra, Ele disse que haveria pessoas em nosso meio que você passou por fases, mas em dado momento você parou, não progrediu. Não porque Deus não quer que você progrida, mas é porque você está com dificuldade em deixar Deus completar a obra que Ele começou. Existem muitas pessoas em nosso meio. Era para você estar vivendo grandes coisas, grandes propósitos, mas em dado momento você se preocupou com A, com B, com aquilo que falaram contra você, contra a tua casa, contra a tua família, e você parou, quem sabe, na segunda fase, na terceira fase. Quem sabe o inimigo colocou dúvidas no teu coração, bloqueando você de prosseguir até o propósito
o centro da vontade de Deus. Mas aquele que começou a boa obra, ele quer completá-la. Não se escandalize, mas diga para quem está ao teu lado: deixa o Espírito completar o que ele começou. Volte a fazer, volte a pregar, volte a cantar, volte a ajudar o seu pastor, volte a ajudar o círculo de oração, volte a ajudar a mocidade, volte a ajudar os varões, porque Deus está dizendo a você essa noite: eu quero fazer maravilhas através da tua vida, através das tuas mãos. Eu quero me usar de uma forma sobrenatural para fazer a diferença aonde você pisar as plantas dos teus pés. Volte a fazer, volte a fazer. Deixe o Espírito completar a obra, e você vai ver que haverá gozo e alegria e satisfação na presença de Deus. Diga para o teu irmão: é hora de você voltar, é hora de você voltar a pregar, é hora de você voltar a cantar, é hora de você voltar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E Ele vai honrar o trabalho das tuas mãos, e Ele ficará satisfeito. Diga ao teu irmão: eu finalizo, você é um chamado de Deus. Nós estamos aqui entre Deus, entre chamados por Deus, e Ele é fiel. Com a permissão do pastor Exílio, eu posso orar com a igreja? Amém? Você que quer voltar, você que começou, mas por um motivo você parou no meio do caminho, mas você está aqui em nosso meio, e você ouviu que a obra de Deus na tua vida ainda não chegou no seu ápice. Ele ainda tem muito para fazer. Você que quer retomar, você que quer continuar caminhando rumo às promessas de Deus, eu lhe convido a vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei em que fase você parou, mas Jesus está lhe dizendo: eu tenho muito ainda para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer ainda através da tua vida, na tua casa e na tua família. Eu não vou insistir por causa do horário, mas você que quer reconciliar ou aceitar a Jesus, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Um dia disseram para mim que eu não ia chegar a lugar algum. Eu disse que eu tinha o desejo de ser pregador da palavra. E na época eu observava muito os homens de Deus, pastor Isidro, pastor Gilmar. Eu me espelhava neles. Eu dizia: Deus, um dia eu quero anunciar a tua palavra. O diabo um dia usou um presbítero. Ele veio até mim e disse: olha, eu vou te dizer uma coisa, abandone isso aí. Esse negócio de pregação, esse negócio de obreiro não é para você não. Eu olhei bem para a cara dele e disse: deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Quem me chamou foi Deus. Quem falou para mim foi Deus. Ainda que um anjo descesse para falar que não ia acontecer, eu ainda ia continuar apegado naquilo que o Espírito Santo falou para mim. Quando eu entrei pela primeira vez na casa de Deus, não importa o que disseram, não importa o que falaram, fique com a palavra que Jesus te disse, porque Ele é fiel para cumprir a tua palavra. Ele é fiel para cumprir a tua palavra. Não desanime, levante a tua cabeça, porque Ele é contigo nesta batalha. Alguém nosso meio, se não há, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos na tua presença. Aqui estão, Senhor, os eleitos, os chamados, os vocacionados, aqueles que o Senhor chamou pelo teu decreto.
Pai, o Senhor conhece as fases em que estamos enfrentando, em que estamos caminhando na tua presença. Eu peço a ti, abençoe a tua igreja, abençoe os teus eleitos, abençoe os teus escolhidos. Pai querido, materialize o cumprimento da tua palavra e da tua promessa, e aonde os teus filhos pisarem a planta dos pés, confirme com sinais e prodígio, porque o Senhor é fiel na tua palavra. E se você acredita que você é um eleito chamado, levante a tua mão e receba esta palavra que vem da parte de Deus para a tua vida. Se prepare, vem coisas novas para você. Se prepare, tem novidade de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a